estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. E eu creio nisto. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Deus não é Deus de desordem, obviamente que não. Mas se você não tiver a perspectiva certa, e sua perspectiva é seu mundo, você pode não enxergar um desequilíbrio ou desequilíbrios que estão, assim, impedindo o seu crescimento. Então, eu creio que o Espírito Santo está aqui nos chamando a uma reflexão. Você precisa descobrir a lacuna ou as lacunas que estão impedindo o seu crescimento. Mas tudo é tudo, deve ser feito com decência e ordem. Mas em todas as coisas devem ser feitas apropriadamente e de maneira ordenada e organizada. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Então, a desordem pode tirar a minha paz? Totalmente. A desordem, uma vida desordenada tira a paz. Muitas pessoas estão vivendo sem paz porque têm uma vida desordenada. E tem uma vida desordenada porque tem uma mente desordenada. Porque tem uma perspectiva desordenada. E se eu não descubro as lacunas que impedem o meu crescimento, eu não fecho, eu não lido com elas. Eu preciso tomar consciência. Eu preciso levar isso a sério, afinal de contas, esta é a única vida que eu tenho. Eu não terei outra como esta aqui. E como eu estou vivendo, como eu decidi viver aqui, porque a vida é feita de decisões, e está determinando, minhas escolhas, minhas decisões estão determinando onde eu vou passar a eternidade e como eu vou passar a eternidade. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Tudo o que eu fizer, está vendo como nós passamos correndo pelas coisas? Tudo é tudo. Tudo que eu fizer, eu não posso fazer por fazer, não. Eu tenho que fazer de todo o coração, sim. Eu não posso fazer para tirar da frente e transformar tudo em tarefa só, que eu estou ticando, já fiz isso, eliminei. Eu preciso me concentrar numa vida com propósito. Uma vida que vale a pena ser vivida. E a única vida que vale a pena ser vivida é com propósito. É dentro da missão. Senão eu vou terminar cansada, exausta. Não são os problemas que nos deixam cansados, é a nossa desordem. Não são os seus problemas que estão cansando e estressando você, é a sua desordem mental acima de tudo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, tudo que eu faço, eu tenho que ter como foco o Senhor. Eu estou fazendo para o Senhor. Então, não estou fazendo para esta pessoa, estou fazendo para o Senhor que está beneficiando esta pessoa, para o Senhor. E se eu vou fazer para o Senhor, eu vou fazer o melhor. O melhor trabalho, terei o melhor desempenho, porque eu vou fazer de todo o meu coração. Eu não vou fazer de forma mecânica no automático. Eu vou estar consciente
do lugar e do que estou fazendo, como para o Senhor e não para os homens. Quando você tem esta perspectiva, muda tudo. Fica fácil, porque aí nós entramos naquele campo que é o que eu estou falando o tempo todo, mas não bati tanto nessa palavra. Visão, isso é visão. A visão determina o que entra, a visão determina o que sai, a visão determina o que cabe, o que não cabe na sua vida, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, onde você vai estar, com quem você vai estar. A visão determina tudo. Ela escolhe os amigos, os livros, ela escolhe como você vai vestir, como você vai conduzir sua vida. A visão escolhe o que você vai comer. Porque eu tenho essa perspectiva, essa visão de vida. Eu sei como eu quero chegar no final, e eu sei que as coisas não acontecem com estalar de dedos, é um processo, é uma jornada, então eu preciso estar construindo agora. Eu tenho que construir isso dia após dia, estabelecendo, firmando, opa, isso aqui saiu. Não, opa, eu fui testada aqui, saiu algo que eu não gostei, não faz parte da vida que eu sei que Deus tem para mim, que Ele me chamou para viver. Então, não quero. Errei, não vou repetir isso aqui. Opa, peraí, esse pensamento aqui, não, isso aqui não faz parte da minha mentalidade, eu não tenho essa mentalidade. Então, esse pensamento aqui não é meu, isso é um dardo, eu não vou pensá-lo. Um sentimento que está me puxando para baixo. Espera aí, Deus é alegria? Alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. Que sentimento que está me esmagando é esse? Eu não quero isso aqui, eu não quero. Eu não vou alimentar esse sentimento que está esmagando a minha vida, que está roubando a minha energia. Eu me recuso. Eu vou fazer o que o Senhor mandou Josué fazer. Fale, medite na palavra, que é de onde vem a minha energia. Pessoas que estudam a palavra, que leem a palavra, têm mais energia, têm saúde, têm vitalidade, têm inteligência. Você sabe que está diante de uma pessoa que fala, que conhece a palavra, ela fala de uma maneira diferente. A linguagem dela é segura, é inteligente, tem conteúdo, alimenta, não é uma coisa vazia, não tem aquela futilidade, aquela inutilidade, tem algo consistente ali. Você gosta de ouvi-la, você quer estar com ela, é gostoso ouvi-la, dialogar com ela, porque ela acrescenta a sua vida. Porque ela está cheia da palavra. E é interessante que o Senhor manda, fale a palavra e medita na palavra. A gente pensa, não, pensa a palavra, então fala a palavra. Fale a palavra. Óbvio que para eu ter falado eu pensei, mas meditar é diferente de atividade mental. Pensar, meditar em algo, é você passar repetidas vezes sobre algo. Atividade mental é uma coisa, pensar, saber pensar, ligar as coisas, entendê-las, discerni-las. É outra coisa. Você precisa do Espírito. Você precisa da graça do Senhor. Você nunca vai conseguir colocar ordem na sua vida se você não trabalhar ordem na sua mente. E algumas pessoas, tudo que elas fazem, ou muito do que elas fazem, é desordenado.
E elas não veem isso. Algumas pessoas, elas estão estressadas. Quantas brigas em atendimentos. Eu vi brigas começarem porque não organizaram direito antes de sair. Porque quando chegaram num lugar, tinham esquecido o principal. O que resolveria tanto? Quantas orientações eu dei? Orientações tão básicas, simples. Talvez você tenha uma memória impecável, mas talvez não tenha. Então, faça um checklist do que você precisa com antecedência, antes de ir ao mercado, antes de sair. Você vai sair amanhã. Quantas pessoas que chegam estressadas nos lugares porque elas não se programaram para aquilo? E teria sido simples. Se programa antes de ir deitar. Prepara a sua roupa, prepara as coisas. Eu tenho histórias de casais que quase se separaram. Porque atravessaram a cidade para ir no médico levar o exame e a mulher esqueceu os exames. E isso deu uma briga tão feia que quase se separaram. Porque teria se resolvido simples. Se tivessem organizado o que vão vestir, documentos aqui, exames aqui, que eu vou colocar que eu não posso esquecer. Você não esquece a chave do carro, normalmente o celular, algo de importância. Então, você coloca à vista, você coloca tudo ali certinho, organizado. São coisas simples. A gente vê isso muito. Eu quantas vezes observando na fila de embarque, ou mesmo já dentro do avião, você já viu aquela pessoa que ele espera chegar a hora dele, para ele começar a procurar o passaporte dele, o bilhete. Não era para ele estar com o negócio na mão? Desordem. Parece uma coisa boba. Você fala assim, é bobo? Não. Abra, aquilo é um reflexo de como ela vive. Você já viu aquela pessoa que ela trava a fila dentro do avião, porque ela bota um negócio, ela esquece o mundo lá, e ela está lá travada, ela bota, não arrumou direito, ela arruma mais um jeitinho, ela está tentando fazer caber uma mala que não cabe naquele espaço, ela está tentando organizar, e ela bota, e ela espera, e ela coisa, e você está lá, aguardando, porque você é cristão, aí tem outros que começam a se estressar. Educadamente, você tenta entender o que eu, por exemplo, que conheço pessoas, estou diante do quê? De alguém que tem uma desordem mental. Ela esqueceu do mundo, ela está pensando nela, assim, pare tudo e só tem eu aqui. Ela esquece, ela é sem noção. Você encontra uma pessoa sem noção. Ela está atrapalhando a vida de todo mundo, de uma fila enorme, mas ela é sem noção. Porque ela vive com essa vida sem programação. Ela não tem uma programação correta. Onde ela já entra e sabe onde ela vai botar, porque ela programou aqui, ó. Eu estou entrando, já vi, minha poltrona é essa. Ela já mostra até para a comissária que ela diz, vem para cá ou vai para o lado de lá, você embarca de cá ou de lá. Aí você vai, você entra, encontrou seu lugar, você senta e já antes de você não põe o cinto, que você já está programado. Você vai botar a sua bolsa ali embaixo, você empurra para ninguém, porque você sabe que vai entrar alguém ali ainda, você vai ter que se levantar para alguém que vai sentar provavelmente. Então você não vai prender o cinto, você não vai sentar e ficar como, acabou, daqui eu não levanto, a não ser para ir ao toalete. Porque você está com a mente programada. Eu vou deixar de uma maneira que ninguém tropece na minha bolsa, eu vou organizar, eu vou ficar pronta para me levantar para o outro que vai sentar aqui do lado. Quer dizer, ainda não é hora de eu esquecer. Pronto, decolou, vamos embora. Não, você tem a mente preparada. Você prepara a sua mente para cada situação da vida. Pensa...
Mas é isso que está atrapalhando a minha vida? Uhum. Não, bicho, o meu problema é financeiro. Não, o problema da minha vida é a minha mulher, é o meu marido. Não, não é não, é sua cabeça mesmo. Eu não estou dizendo que você não tenha, que não tenham situações, mas a sua perspectiva leva você a lidar com as coisas de uma maneira desordenada ou ordenada. E aí é como você passa pela vida. Porque, peraí, por que as pessoas se ofendem? Porque o que elas ouviram bate com aquilo que elas sabem sobre elas. Não é o que o outro falou. Porque, veja bem, se eu não sou aquilo, por que vou me ofender? Se eu sou, por que eu vou me ofender? É simples. Se eu não sou, eu vou me ofender por quê? Se eu sou, por que eu vou me ofender? Eu sou mesmo. É porque eu sei e aquilo me incomoda. Espera aí, como que essa pessoa descobriu algo sobre mim? E ela está apontando para uma coisa que só eu sei. Não, você dá sinais o tempo todo. E o que é pior, se você não tiver uma mente programada biblicamente, você vai responder da pior maneira para a vida, para as demandas da vida. Você vai viver em desordem. Aí abra. Dá para você entrar. Você abre a gaveta de uma pessoa, você sabe como ela pensa. Você entra no quarto de uma pessoa, você sabe como ela pensa. Às vezes o negócio é assim. Você pensa que um terremoto passou por ali. E você pergunta como que a pessoa consegue viver em meio a uma bagunça como essa? E ela está dando um padrão para os filhos. Você vê o carro de uma pessoa, você sabe como ela pensa. Se ela não cuida do pouco, ela vai cuidar do muito. É como ela pensa, ela não cuida das coisas, ela não valoriza. Você olha para uma pessoa, como ela cuida dela. Ela, abaixo a vida dela é algo precioso. Tem gente que não tem o básico do cuidado com ela. Ela não tem o básico. Cuidados básicos ela não tem com ela. Ela não se importa. Ela não liga. Por quê? Ela não tem essa consciência. Ela sai de qualquer maneira, ela não tem um cuidado, uma ordem na vida dela. E se ela não trabalha uma ordem através da palavra de Deus, uma mente ordenada, ela não vai ter uma vida ordenada. E ela vai criar outros com aquele padrão desordenado. E assim você vai vendo a pessoa, a forma como ela lida com as finanças. Tem gente que a vida financeira dela é bagunçadíssima, sempre foi. E se você fizer uma análise, um estudo, você vai ver que ela veio de um padrão igual. Ela foi criada ou por um pai, uma mãe, que vivia naquela desordem financeira. Gasta mais do que ganha, desvia dinheiro, um dinheiro que é para uma coisa, ela tira de lá e joga para outra coisa, com aquela ideia que depois eu vou cobrir. Não vai, você não vai dar conta. Aquela desonestidade, que a pessoa não trata como desonestidade. Ela mexe numa coisa, ela pega um dinheiro que ela sabe que ela não tem como pagar aquilo, mas ela se convence de uma mentira sem se importar com o outro. Aí, quando ela não paga, ela é pior. Ela é covarde, ela foge, ela não fala, ela não dá satisfação. É o pior tipo de pessoa. É aquela que ela faz a bobagem e ela não enfrenta o que ela fez. Ela foge. Mas tem um pior, viu, meus queridos valentes? Mas aqui não tem, só na igreja que está reformando aqui. Aqui não tem. É aquele que deixa a mulher dele resolver os problemas dele. Esse é o pior.
é o pior. Ele cria o problema chega e ele se esconde atrás da mamãe. Não é sua mãe, ela é sua esposa. Ele põe a mulher dele para resolver, para lidar com homens. Muitas vezes é ela que tem que ir lá brigar, lidar. Por quê? Porque o cara é covarde. Ele rosna grosso até o problema chegar, ele foge. É a mulher que tem que resolver, ou ele simplesmente foge. Ele desliga o telefone, ele não atende a pessoa, ele não quer saber, ele foge dela. Esse é o pior. Imagina a cabeça dessa pessoa. Aí, a pessoa quer prosperar. Imagina se essa pessoa prosperar. Se Deus der algo para ela a mais. Ela não é responsável. O primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. Ela é capaz, a pessoa é capaz de fugir, de se esconder, porque ela não tem a hombridade de enfrentar um problema. Porque dá para você respeitar alguém que chega para você e diz assim: eu errei, eu falhei, me perdoa, me dá uma chance para eu arrumar isso. Você tem paciência, ela ganha a sua misericórdia. Agora, como lidar com a pessoa que ela cria um problema e agora ela foge? Ela se esconde. Isso é um desvio de caráter importantíssimo e que trava a sua abundância, prosperidade. Como que Deus vai poder? Isso é uma lacuna que impede o seu crescimento. Já disse? Gasta mais do que ganha. Por quê? Porque é irresponsável. Quer manter um padrão que não é para ele. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. É tão inteligente saber qual é o seu tempo. Se não é para mim agora, não é para mim agora. Ordem começa aqui. A minha organização, eu consigo olhar e ver o que eu posso melhorar aqui, ali. Começa com o seu ambiente. Você suporta ficar num ambiente desarrumado, num ambiente bagunçado, num ambiente sujo? Como você cuida de você? Sua higiene, seu cuidado com você mesmo. Com a sua imagem, estou falando imagem de saúde, de higiene. É a sua cabeça. Se você não cuida bem de você, você vai cuidar bem de alguma outra coisa? Se você não cuida bem das coisas que são confiadas nas suas mãos, você vai cuidar bem de qualquer outra coisa. Como? Se eu não cuido bem do alheio, foste fiel no pouco, no muito eu coloco você. Outro dia eu preguei essa palavra numa reunião só para pastores, mostrando ali, ó, foi dado segundo a capacidade. Tem gente que nunca amplia a capacidade dele e fica ali reclamando. Ele é o mesmo, comparando, você só se compara com você, com mais ninguém. Você evoluiu bastante do final do ano, de novembro para cá, do ano passado. Como que você estava em novembro, como que você está agora? Sua imagem, sua cabeça, obviamente, né? Suas construções. O que evoluiu de lá para cá? Quando você foi testado nas mesmas coisas, qual foi a resposta que você deu?
Porque tem gente que ele diz para você, não, eu estou pronto. Mas tudo que Deus dá para ele, ele enterra. Ele enterra as oportunidades, ele enterra os talentos, as habilidades, ele enterra os dons, ele enterra o chamado, ele enterra todas as oportunidades que Deus está dando a ele. Como é que ele enterra? Simplesmente mantendo aquela mesma mentalidade. Eu estou com medo. Não foi isso que o cara que recebeu um talento fez? Ele recebeu um e não fez nada com um. E esse tipo de gente são aquelas que ficam ressentidas por aquele que ganhou 5 e transformou em 10. E aí Deus vem e fala assim, agora tira o dele e dá para o que tem mais. Porque ele mostrou que a capacidade dele realmente é maior. Ele transformou o que eu dei nas mãos dele de 5 para 10. Ele ampliou a capacidade dele. E a Bíblia fala que ele saiu imediatamente e foi investir aquilo. Tem gente que já recebeu de Deus e saiu imediatamente para fazer aquilo que sabe que deve. Aquele que recebeu 2, transformou em 4. O que recebeu 1, enterrou. Aí fica evidente porque que aquela pessoa só recebeu 1 e até o 1 ele perdeu. Tem gente dentro da igreja que basta você chegar um pouquinho perto, que você já descobre por que a vida da pessoa nunca sai daquele lugar. A capacidade dela nunca amplia, as lacunas que impedem o crescimento nunca são fechadas. Deus dá a ela algo, ela recebe algo, e ela não honra aquilo com a gratidão, com louvor. É fácil para alguns dizer, sou grato, isso é muito grato. Que grato? Gratidão é uma coisa que se mostra. Você não fala que é grato somente, você prova num dia a dia, aumentando a sua capacidade. Aí alguns estão chateadinhos e abatidinhos porque perderam até aquele 1, mas você não ampliou a sua capacidade de 1. E Deus, não a Cléo, disse, pega o 1 dele e dá para o que tem mais. Porque esse sim ampliou a capacidade dele. E chamou os 2 que ampliaram de servos bons e fiéis. Entrem no gozo do seu Senhor. E chamou esse de servo mau, inútil e negligente. Servo mau, inútil e negligente. E a pessoa está lá, chateada com os seus resultados. Por que a minha vida não vai? Por quê? Você enterra o que Deus dá a você quando você não valoriza, quando você não faz, quando você não é competente, quando você não é diligente. Quando você não valoriza aquilo. Você já viu pessoas que nunca? Elas não cuidam direito do que é dos outros. Elas só agem no campo de interesse delas. E quando você chega perto, você vê o tamanho da desordem na vida. Elas tentam mostrar para vocês que a vida delas é toda... Não, eu sou organizado, não, porque eu tenho hora para isso, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Para. Vai mais fundo, pelo amor de Jesus. Olha a sua perspectiva, olha como você responde às demandas. Algumas pessoas têm um padrão tão rígido que não importa quantas vezes Deus dê a elas oportunidades, elas repetem a mesma história, elas jogam fora. Quantas vezes Deus abre portas, elas fecham.
Elas acham que elas são mais do que elas são. Aí eu não sei, vai ampliando, cada um tem uma cabeça dentro disso para manter aquela bagunça. Tem alguns que agem com aquele vitimismo, eu não sou capaz, outros, aí eu sou melhor do que isso, e vivem naquele incômodo quando olha alguém crescendo, nossa, não sei como que ele chegou lá, porque eu faço muito melhor. Ué, então faz. Por que não faz? Eu já disse isso para a gente. Não, porque eu vi lá, eu faria muito melhor. Eu disse, então faz. Faz. Faz melhor. E pude olhar no olho e dizer, é por conta dessa sua cabeça, desse espírito que habita em você, que Deus não pode confiar mais. Tem gente que ele age só com base na emoção. Se ele tem uma emoção, um sentimento apoiando, ele faz. Se ele não tem, ele não faz. Você acha? Isso é uma lacuna enorme. Imagina, você só faz quando você está bem. Aí ela toma decisões que ela se arrepende depois, porque ela está no calor da emoção. Aí quando as emoções baixam, ela já não quer fazer aquilo. E o que é pior, alguns não têm palavra, eles não cumprem com aquilo que eles se comprometeram. Eu falo uma vida inteira, tudo que você colocar na sua vida, você vai ter que cuidar. Então, cuidado, para não botar coisas que você não quer cuidar. Eu sempre falo, como você começa, é como você vai ter que manter. Então, cuidado, para não começar um relacionamento de uma maneira onde você deu tudo e depois você não vai poder manter. Cuidado para não prometer e depois não conseguir cumprir. Pensa antes de fazer uma promessa. Seja fiel na palavra, no trato, é o que a Bíblia fala. Seja um exemplo. Então, às vezes as pessoas, elas se acostumaram a falar de uma maneira tão negativa sobre as coisas, e elas não acreditam que aquilo está criando o mundo delas. E você está pregando para elas, as palavras são criativas, elas não mudam a forma de falar. Elas continuam. E assim nós podemos falar sobre tantos focos, tantas lacunas de desordem. Enquanto eu falo, você tem a oportunidade de abrir o leque e ir descobrindo as suas. A ingratidão mostra uma desordem interna. A amargura, esses sentimentos miseráveis, de ressentimento, de inveja, de incômodo, eles precisam ser eliminados porque eles envenenam as pessoas. Uma raiz de rejeição, se não for tratada, vai destruir com destino. Eu já vi pessoas que tiveram a vida destruída. Toda a vida, toda. Ela viveu, eu vi ela envelhecer com aquela raiz de amargura, que é uma rejeição que gerou uma amargura. Essa amargura cresce e cresce, é um negócio que não tem fim, vai envenenando toda a vida da pessoa, todo o mundo dela, tudo ao redor dela vai sendo totalmente arruinado. E ela não está vendo. Ela diz que está em Cristo, mas a vida dela está em desordem. Começa próprio de uma mente bagunçada. Deus não opera em coisas bagunçadas. Aí eu vejo gente tentando, dizendo pelo menos que está tentando, quer vencer, quer ir além, quer fazer, mas a vida
está uma bagunça e ele não para arrumar a bagunça. Deus não pode derramar numa vida bagunçada. Você tem que partir do princípio. Põe tudo em ordem. Começando pelas coisas visíveis. Porque o que é visível é o reflexo do que está dentro de você. É por isso que direto eu falo, arrume as gavetas, arrume o guarda-roupa, arrume a casa, arrume aquele quartinho de despejo. Tira, tem gente que precisa pegar uma caçamba e botar um monte de coisas velhas fora. Tem gente, a caçamba física e espiritual também, emocional, ela tem que botar para fora, desde lixo que está lá dentro da casa dela, coisas que não aproveitam, como os lixos, o lixo emocional, que ela precisa parar e botar para fora. Ela precisa pegar a lista das pessoas que ela magoou, que ela ofendeu e pedir perdão. Ela precisa pegar a lista de quem ela lesou e dar satisfação, correndo o risco de receber uma bronca, um grito, não importa. E não é o que aquela pessoa, ela vai dar o que ela tem, mas eu tenho Jesus. Eu não posso conviver nessa bagunça. Eu não aceito mais. Tem gente que está cheio de segredos e eles adoecem as pessoas. Elas acham que elas estão escondendo dos outros, mas elas estão se enganando. Ninguém está interessado em saber da sua vida. O ponto é, se a sua vida não anda, é porque você ainda mantém lacunas que impedem o seu crescimento. A boca fala do que está cheio, o coração, você já parou para observar o que passa pela sua cabeça a maior parte do tempo e o que você fala, como você responde às situações, às circunstâncias? Você já pediu perdão para as pessoas que você ofendeu? Você já deu satisfação, se você deve, para alguém ou lesou alguém? Você já deu satisfações para essa pessoa, ligou para ela, conversou com ela, se comprometeu? Você já parou para arrumar aquilo que você sabe? Talvez você tente esconder, mas lá dentro você sabe que você falou demais, que você deixou aquilo em aberto, que a sua intenção e motivação suas intenções e motivações foram erradas, desalinhadas de Deus, que você não foi honesto, não sei. Eu estou dizendo, abra o leque. Vê o que está em desordem, nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte o quê? O zelo. Nunca falte o quê? O zelo, a diligência. Seja zeloso pelas coisas de Deus. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Qualquer coisa que você for fazer, primeiro você tem que fazer o cálculo para ver se dá para terminar aquilo. Você não começa um negócio sem antes calcular se dá para terminar. Porque uma vez que você começa, você tem que ir até o fim. Uma vez que você começa, você vai até o fim. Uma vez que você começa, você vai até o fim. Uma vez que você começa, você tem que concluir. Mas aí você se mete num projeto que não era para você, aí daqui a pouco você vê que aquilo não era. Outra coisa que tem gente que faz demais. Ele compra o sucesso, mas ele não quer o processo. Então ele vai lá, ele pega algo que alguém está fazendo e começa a imitar, mas ele não quer passar pelo processo que aquela pessoa passou. Às vezes a pessoa está lá há 20, 30 anos, mais de 30 anos na lida, dia a dia, no maçante, no dia a dia, e ele quer
construir a mesma coisa da noite para o dia. É assim, gente? Não. Não é assim. É uma construção diária. Uma construção diária. Nunca falte o zelo. Faça o cálculo antes de construir. Vai dar para completar? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Aí alguns estão chateados porque viraram objeto de zombaria ou até de crítica dos próprios familiares. Por quê? Se envolveram em projetos e projetos. Mas aí, quando vem a dificuldade, ele faz o quê? Ele para, porque ele quer o resultado sem dificuldade, não existe. Você construir algo grande leva tempo e muito investimento. Vai ter muita dor empregada naquilo. Você não constrói uma família sem muito investimento, dor e vida derramada lá. Você não constrói um negócio de sucesso se você não é aquele primeiro a chegar. E a história do que cresce com o olho do dono é verdade. Você está vendo, ninguém se importa mais do que você. E você está lá e você cuida daquilo e você investe naquilo. Aí, imagina uma pessoa que constrói um negócio, ela só quer tirar daquilo e ela não está doando para aquilo, ela não está vendo, ela não está cuidando. Para você construir um grande negócio, você vai precisar de pessoas, então você tem que investir em pessoas, cuidar de pessoas, amparar pessoas, amar pessoas, ensinar pessoas, ensinar pessoas, ensinar pessoas. E quando você cansar, aí vem aqueles que dizem assim, nossa, não faz muito tempo eu respondi isso para alguém, ainda que disse, eu treinei uma equipe grande, de repente, começaram aí que eles sabiam, começaram a ir embora, e eu falei, graças a Deus, imagina se eles tivessem ficado sem treinamento, que tragédia que tinha sido. Bem-vindo a este mundo, você treina, alguns pegam, outros não pegam, alguns pegam, vão embora, é a vida. Aí você fica amargo. Porque eu treinei, e a hora que eu esperava colher, ele foi. Mas você anda com Deus ou não anda com Deus? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Você vai aprendendo. Não, você não vai botar sentimento, porque vai ter dias que os seus sentimentos serão terríveis. Você vai querer parar com o negócio, você vai querer parar cortar o processo no meio, você vai querer fechar as portas daquilo, você vai querer desistir. Imagina, se todas as vezes que você teve vontade de não ir trabalhar, você não fosse, de não manter aquele negócio e você tivesse fechado as portas. Imagina, todas as vezes que você teve vontade de se separar desse cônjuge, você tivesse pedido o divórcio. Imagina, se todas as vezes você cansou dos seus filhos, que é filho, cansa também, você tivesse mandado embora, o que é que teria virado a sua vida? Então para de depender de sentimentos. Nós não dependemos de sentimentos. Nós simplesmente nos levantamos e fazemos o que sabemos que temos que fazer. E aí você constrói uma grande vida, uma grande família, um grande negócio, uma vida que inspira. As pessoas inspiradoras sangraram. Você nunca vai encontrar um inspirador que não sangrou. Encontre uma pessoa inspiradora, encontre alguém que sangrou por algo. Eu não quero sangrar. Eu não quero derramar a minha vida. E eu quero que tudo seja maravilhoso, perfeito. É um investimento diário. Todo dia. O dia que se chama hoje. Alinhando coisas, ajustando coisas, botando ordem onde está em desordem, arrumando as coisas.
trabalhando com Deus para nos livrar daquele padrão que talvez nós viemos de um padrão baixo. Talvez a cultura que nós recebemos foi baixa. E agora nós trabalhamos por essa renovação mental através da palavra e nos observamos. Não, nossa, isso aqui não, isso aqui é coisa das antigas, é coisa velha, eu não quero essas coisas velhas carcomidas. Não, eu não sou assim, não vou agir assim, eu sou uma nova criatura. Você tem consciência, porque você está atento. Você está atento. Você não está vivendo sem foco, você tem um foco. Dizendo, este homem começou a construção e não foi capaz de terminar. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tem gente que não quer ouvir isso aqui. Ele tem uma fama já na família. Ih, tudo que começa não termina. Ih, lá vai o fulano de novo. Ih, vai dar errado. Ih, ninguém confia nele. Ele é tão previsível que todo mundo sabe que ele pode até começar, mas nunca vai até o fim. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Você manda uma criança se disciplinar. Manda não, você põe disciplina nela e você está dizendo, isso é hora para isso. Ela estava feliz da vida ali, assistindo aquilo, brincando com algo. Agora ela já faz aquela cara para você, de quem não gostou. Por quê? Porque disciplina exige fazer o que é difícil para a carne, desagradável para a carne. Você vê que as crianças não querem. Mas alguns até hoje agem como crianças. Não querem fazer o que é difícil. Quem só faz o que é fácil permanece fraco. O imediatismo é a atitude dos fracos. É isso que você quer para a sua vida? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Pergunte uma pessoa que começou a aprender uma língua nova, um projeto novo, algo novo, que começou a fazer atividade física, que começou um processo de emagrecimento, sei lá, pergunte uma pessoa. Dá vontade de desistir, começa a aprender um instrumento, um ofício novo, uma habilidade nova. Dá vontade de desistir, você tem a sensação que você nunca vai aprender aquilo, que aquilo vai ser sempre muito difícil. Aí, à medida que você vai fazendo, vai tornando mais fácil. Nenhuma disciplina no momento é motivo de alegria, mas de tristeza. Dá vontade de parar mesmo, de desistir, é chato, parece que você não vai conseguir. Mas você está lá insistindo, porque disciplina é autocontrole, é domínio próprio, é autoliderança. Você não lidera nada até liderar a si mesmo. E deixa eu contar uma coisa para quem quer ser líder. Ser líder é um árduo trabalho. E não tem dois dias consecutivos na vida de um líder sem um problema aparecer. Bem-vindo. Dois dias consecutivos sem um problema aparecer. Mas eu quero um grande negócio, eu quero um grande empreendimento, eu quero fazer algo grande. Não, você não tem identidade e acha que títulos, posição e dinheiro vai dar uma coisa que só uma construção de verdade dará a você. Porque no final das contas, ninguém chorou por Débora porque ela tinha alguma coisa senão uma capacidade de servir. Ninguém chorou por Dorcas por nenhum outro motivo, senão ela era uma costureira que vestia os necessitados.
No final das contas, as pessoas que fazem falta para nós são aquelas que marcaram a nossa vida com um caráter forte, com uma presença que impacta com o seu estilo de vida. Um estilo de vida onde ele sabe o que é autoliderança. Autoliderança. Você nunca terá um grande negócio, algo surpreendente sem autoliderança. Qualquer coisa que você for fazer vai demandar pessoas, e pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Mas se você não for liderado, mas liderar e colocar a visão, o que você quer, elas vão entrar ou elas vão sair. Quem mantém o padrão é você. Você tem que ter isso claro e transfere exaustivamente. Se você deixa solto, você não está lidando. E o que você não lida, lida com você. Porque vai voltar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde. Mais tarde. Porém, produz fruto de justiça, paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Mais tarde. Só quem tem a visão do mais tarde está construindo agora com a visão do mais tarde. Vai ser inspirador amanhã. Tem gente que não tem a visão do mais tarde. Mais tarde. Não é agora. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Quem diria, de acordo com o sábio, a formiga ensina muita gente. Você pode aprender com a formiga, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, ela sabe o que fazer. Ou seja, o que ele está dizendo, ela não precisa de um ferrão atrás dela o tempo todo. Vamos, um ferrão. Você não vê que tem gente que precisa de um ferrão e que as circunstâncias sejam mudadas continuamente, porque não mudam. Não mudam. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Ela sabe o que fazer, ninguém precisa ficar cutucando ela para fazer. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Eu não sou preguiçoso, será? Será que o grande problema da sua vida não é a preguiça de trabalhar mudanças na área que você tem que trabalhar? É uma lacuna que você sempre deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. O que é isso? Você tem preguiça, você não quer enfrentar isso aí. Mas aí você não enfrenta o que tem que enfrentar, está tendo que enfrentar coisas que você não quer. Porque quem não faz o que é preciso, vai ter que tolerar aquilo que não gosta. A mente que criou o problema não pode resolver o problema. Ou ela muda, ou ela vai continuar criando, gerando os mesmos problemas. Senhor, me restitua. Para quê? Para você perder tudo de novo e fazer bobagem com a sua vida? Você mostra que você está pronto para as mudanças do lugar em que você está com o que você tem. Ou você aprende a ser fiel com o que você tem, no lugar em que está, e dá a resposta certa para Deus. Ou você
pode correr o risco de perder mais um ano, de não ir a lugar nenhum e se frustrar, e ver a vida de um avançar, do outro avançar, e você lá alimentando um sentimento do quê? De injustiça, de injustiça. Deus está sendo injusto comigo. Agora, Deus é injusto? É óbvio que não. Acontece que eu colho o que eu planto. Enquanto eu não mudo a semente, a colheita não é mudada. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Sono da negligência? A Bíblia fala, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, e estou indo um pouco de celular, mais um pouco de shorts, um pouco de TikTok, um pouco de Instagram, um pouco disso aqui, um pouco de série, um pouco, vou comer alguma coisa agora, aí mais um pouco disso, um pouco de ficar ali, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver aquela mensagem que o sujeito mandou, não me fizeram, aí eu começo a alimentar, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Gente, as pessoas são tão egoístas, elas dizem, eu não sou egoísta. Preste atenção, normalmente você descobre um egoísta quando se tira uma foto. Quando a foto está linda, ele diz, nossa, maravilhoso. Quando não está, não, vamos tirar outra, porque tem 10 pessoas, ele só enxerga ele, que ele não ficou bom, mas os 10, os 9 ficaram bem. Não, mas eu acho... Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Quantas pessoas que nesses últimos tempos aí tiveram oportunidade de aprender algo, de desenvolver algo, de crescer, sabe, de estar no programa de leitura da Bíblia, estar mais inteligente, de estar evoluindo, de estar fazendo algo de verdade para o reino, para as pessoas. O que elas estavam fazendo? Olha no histórico do celular delas e você descobre o que é que elas estavam fazendo. Não ficaram mais inteligentes, nem mais espertas, não prosperaram, não aprenderam nada. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Ele é preguiçoso, ele tem preguiça de fazer as coisas, de aprender as coisas, de servir. Ele vai vivendo essa vida, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. É o que eu estou dizendo. Faça sol, chuva, eu estou lá, eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Aquele que faz a colheita no verão, aquele que faz a colheita no verão, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. É óbvio. É óbvio. A palavra nos ensina o tempo todo, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Não, mas alguns não cuidam dos negócios da sua casa, cuidam dos negócios dos outros. Ele cuida da casa dos outros. Ele está interessado em saber da vida do outro e a casa dele desandando. Ele não dá lugar à preguiça. Ele vive um mundo, ele não vive o mundo dos outros, ele vive um mundo que Deus determinou para ele. Ele constrói o mundo dele de acordo com a missão dele. Todos os dias. Ele está focado em construir uma família sólida, em construir um legado que vai impactar outras pessoas. Todos os dias. Ele quer se desenvolver, peraí, qual é o meu talento, o meu dom? Eu vou crescer nisso aqui, eu vou investir nisso aqui. Como está em Provérbios 18, 17, tem uma tradução que fala, o seu dom alarga os seus caminhos, a sua vida. Na tradução que você vai ter, vai falar presente, o presente alarga, mas isso está relacionado não só a um presente que você dá só para o outro, é um dom que você recebe, que quando você usa, ele alarga a sua vida e te coloca em lugares de importância, com pessoas de importância.
Outro versículo interessantíssimo. Aquele que é perito no que faz, um homem perito, você já viu um perito no que faz? Nunca estará entre os de baixa sorte. Agora, você só se torna perito em algo, aprendendo aquilo, passando por aquilo exaustivamente. Eu queria saber aquilo. Você não vai conseguir só querendo. Tem que ter uma entrega, um investimento. Veja um homem perito na sua obra. Perante reis será posto e não entre a plebe, ou, depende da tradução, nunca estará entre os de baixa sorte. Ele será solicitado. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. O telhado de algumas pessoas está envergado. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas. Alguns estão reclamando, nosso jardim dele é tão lindo. Ele cuida. Ele cuida, mas olha aqui, você deixou. O muro está quebrado, tem erva daninha, estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei, o sábio parou e observou e ficou pensando. Observei aquilo, fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Tem gente que nunca aprende a lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Tem gente que vive cansado. Não, você não está cansado. É a desordem que deixa as pessoas cansadas. Eu acabei de ler, a falta de ordem tira a paz. Quando você tem uma vida bagunçada, é óbvio, está tudo bagunçado e atrasado, e você está atrasado com isso e atrasado com aquilo, e corre para pegar um negócio, está tudo desalinhado, e conta estourando e outra coisa, mas por quê? Faltou ordem, faltou planejamento. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um pouco, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante. E a miséria como um homem armado. Quer dizer, não espere por nada diferente. Moisés até estava fazendo com boas intenções, mas ele teve a humildade, porque a Bíblia diz que o sábio ama a correção. O tolo, corrija o tolo e você terá problemas. Ele fica com raiva de você, você está tentando ajudá-lo, e ele fica com raiva de você. Mas corrija o sábio e ele te amará, diz a Bíblia. O sábio te amará. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Será que Deus não está falando para algumas pessoas que o que elas estão fazendo não é bom? Quer dizer, falta ordem naquilo, falta organização, falta planejamento, e é isso que Jetro estava mostrando para ele. O que você está fazendo, Moisés, não é sustentável. Então algumas pessoas estão fazendo algumas coisas que não são sustentáveis, e Deus então vem e diz assim: ei, você não vai conseguir manter isso não é sustentável, vamos organizar as coisas, porque você não vai conseguir por muito tempo, em pé, ser perto de 3 milhões de pessoas, atendendo dia e noite no deserto, em pé, as pessoas em pé. Ele disse: escuta, isso não é sustentável. Nós temos que parar e olhar, esse estilo de vida não é sustentável. Minha saúde, algo vai arrebentar. Minha família vai arrebentar, minha saúde vai arrebentar, alguma coisa vai arrebentar. Eu preciso parar e botar ordem aqui, porque quando tem muito de um lado, está faltando do outro. Minha vida espiritual vai arrebentar,
Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade. Mas Jesus lhe disse: siga-me, deixe os mortos, que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E enquanto temos vida, nós precisamos parar. Quem já morreu não pode fazer mais nada, mas você pode. Você pode alinhar a sua vida hoje e abandonar tudo que são obras mortas. Chega de parar sua vida para correr atrás de coisas mortas. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Chega de obras mortas. Chega de correr, parar o que você está fazendo para ir lá atrás de coisas mortas, obras mortas, aquilo que nunca funcionou. Chega de manter um sistema que é morte para a sua vida. Chega de manter um padrão que está te matando sua vida, seu destino, seu chamado, sua família. Chega de lidar com aquilo que o Senhor chama de morte. Chega. Se você quer uma grande vida, os vivos podem fazer alguma coisa. Morto não pode fazer mais nada. Nós podemos. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Pois para Ele, todos vivem. Ei! Deus é Deus dos vivos. De quem pega a sua vida e usa para algo. Que está construindo. Não destruindo. Porque construir, todo mundo de forma geral está construindo alguma coisa, mas para sua própria destruição. Você já deve ter visto documentários em que aquela é a visão clara daquelas construções onde passa um furacão, leva casas e tem aquela que fica. No meio daquela devastação tem uma casa que está ali e aguentou. Aí o que eles falam? Que o suporte daquela casa, o alicerce dela, o material usado era diferente das demais. Jesus falou isso, o salmista falou isso. Duas construções, uma o vento leva, a outra fica intacta. Então, que tipo de material nós temos usado na construção da nossa vida? Qual é o alicerce que nós temos usado? Porque uma casa não desaba do nada. Quando você vê que uma casa desabou, um prédio desabou, você sabe que falharam no alicerce, no fundamento. O dia que me mandaram o vídeo da vidraça que estourou lá não sei que andar altíssimo, é óbvio que o material que foi usado ali não tinha capacidade para suportar uma pressão daquela. Porque, com certeza, aquela mesma chuva pegou outros lugares, mas não estourou outras vidraças. Aí, tem situações estourando, e alguns estão perguntando, mas por quê? Porque Deus nos ensina claramente sobre ordem, sobre uma construção bem fundamentada, usar os materiais corretos, que passam pelo fogo, fazer escolhas alinhadas com o Senhor. Ele não tem como operar em meio à bagunça.
em coisas desordenadas. Tem gente que não quer frutificar, aquele que é tirar da terra inutilmente. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, não achou nenhum. Jesus contou isso aqui. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venham procurar, 3 anos que venham procurar, 3 anos que venham procurar fruto nesta figueira, e não acho, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Você está vendo? Se você não frutifica, não sobra outra alternativa senão ser cortado. E o Senhor fala: por que deixá-la inutilizar a terra? Ela quer estar ali, ela quer tirar os nutrientes, mas ela não dá nada. Ela não produz nada, ela não está alimentando ninguém, ela não é fonte de provisão, de alimento para ninguém. Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela. Ó, tem que cavar. E adubarei, tem que adubar. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Isso aqui quem deixou claro foi Jesus. Ou vai dar fruto, ou vai cortar. Ou vai dar fruto, ou vai cortar. E aí ele disse o quê? Que ele é a videira. Quem está nele dá muito fruto, mas quem não está é cortado e lançado no fogo. Deus está dizendo para nós: põe ordem na sua vida, põe ordem. Põe sua casa em ordem, começa com a sua mente, põe disciplina. Disciplina é ordem, diligência. Faça o que tem que ser feito. Você quer terminar o ano no mais alto nível? Talvez você está aí pedindo para Deus fazer isso e aquilo, e Deus está dizendo aquilo que alguns não querem ouvir. Não, Senhor, eu só quero assinar esse contrato. Não, Senhor, o Senhor não entendeu o meu problema. Ai, meu Deus do céu, mas Deus, não sei. Ele não está entendendo que eu tenho um problema aqui. Eu só quero, Senhor, me dá esse negócio, me dá esse cliente, me dá essa coisa. O Senhor está falando: não, eu entendi. Põe ordem. Você vai ter muito mais, isso aí não é nada. E tem gente que está tentando obter algo. Ele diz que é por Deus, mas tem muito do braço ali. Tem muita carne, tem muito braço ali. Eu já vi gente contar algo como grande bênção, mas ter coisas ocultas naquela negociação. Coisas que não estão alinhadas. As coisas de Deus, elas fluem, elas não precisam da minha mão. Precisa da minha fé e atitudes alinhadas a essa fé. Quando você tem que fazer de tudo, plantar bananeira, arrombar a porta, manipular uma situação e ser coisa bagunçada. Quando você tem... ainda fiz uma reunião essa semana que passou, também, com a parte interna. Não vai dar para trazer tudo aqui. Mas trazendo aquela passagem do Abraão, em que Deus... Olha quanto tempo perdido. Estevão fala que ele foi chamado lá em Ur, mas aí o atraso, o Terá para em Harã, aquela história que você já sabe. Aí quando Terá para, ele para também. E algumas pessoas, elas carregam os Terás com elas. Um pensamento terá, uma atitude terá, um padrão terá. Aí elas fazem do jeito delas. Agora o Terá morre. Enquanto o atraso não morre, você não sabe. Aí sai, mas faz do seu jeito, leva Ló, o véu. Aí agora levanta 2 altares. Agora Deus mostra: vou dar essa terra à sua descendência. Vamos para o teste, vamos saber o que está aí no homem. Vem um teste, uma crise severa. O que ele faz?
Ele esquece 7 promessas que ele recebeu, e desce para o Egito, vai para o padrão mundano, não passou no teste. Tentou resolver a vida pela necessidade. Não é o que algumas pessoas têm feito? Elas decidem a vida delas pela necessidade? Não, você não decide pela necessidade. A necessidade não muda quem você é. Quando você é, não tem necessidade na face da terra que faz você mudar o seu padrão. Você não é como o mundo fala, dança conforme a música. Você tem um padrão claro, estabelecido, que pode cair o mundo diante de você, que você não muda. Não são os problemas que mudam você. Você não é um Saul, forçado pelas circunstâncias, eu desobedeci a Deus. Não. Definiu pela necessidade, não pela fé. E agora pior, para manter a decisão dele, ele precisa do quê? Vamos ver que vocês lembram? Mentira. Ele precisa de uma mentira para manter a decisão dele. Isso vai dar certo? Algumas pessoas tomaram uma decisão em que elas precisam de mantê-la, para manter a decisão precisa do quê? De mentira. Precisa de mentira. A única maneira de manter a decisão é mentira. Ele chama a mulher de mente que você é minha irmã e não mulher. Ele toma uma decisão fora de Deus e agora compromete seu destino, compromete seu casamento, sua família. E sabe qual foi? O maior problema da vida dele se tornou a maior bênção da vida dele. Você sabe qual é? Porque provavelmente algum pastor deve ter pregado. A Sara ser estéril, porque no caso do faraó, o faraó pegou a Sara como esposa do Abimeleque lá na frente. Deus impediu que ele tocasse nela, mas no caso do faraó não. E Deus feriu o faraó ali com pragas e várias situações, onde ele entendeu que tinha algo errado. E chama e fala: o que você fez, rapaz? Ela é sua mulher, não é minha, não é sua irmã, coisa nenhuma. Às vezes, deixa eu te dizer uma coisa, o maior problema da vida de uma pessoa se torna a maior bênção da vida dela. Porque não era, ao invés de ser a descendência de Abraão, era para ser a descendência do faraó. Isso era para ter virado uma bagunça, que já estava uma bagunça. Imagina se você reproduzisse com o espírito que você está. Imagina se você estivesse fluindo na carne, como algumas pessoas estão. Elas não estariam produzindo uma descendência de bênção, algo que é bênção, mas estariam reproduzindo mundanismo, porque Faraó, Egito, representa mundo. Então, na vida de algumas pessoas, aquilo que elas tratam como o maior problema é a maior bênção da vida delas. Porque elas fizeram tantas escolhas erradas pela necessidade, e para manter tem que ter mentira, que agora Deus, para salvá-las, o que é o maior problema se torna a maior bênção. Nós estamos entendendo? E meu nome é Cléo, sou sua amiga e te amo. Coloque-se em pé. Coloque a mão no seu coração. Você ouviu do Espírito Santo agora? O que posso eu dizer a não ser? Apenas se curve diante dele e tome. Aí, aqui, tem que ser aqui, agora.
as decisões que você sabe que o Espírito Santo deixou claríssimo para todos nós. Ai, Espírito Santo, vem até nós. Vem até nós. Vem até nós com poder. Primeiro vem a palavra. E então o Senhor pode convencer nossos corações que foram amolecidos pela tua palavra, pela água da palavra que lava, pela palavra que põe luz. Tua palavra é luz, é impressionante como a escuridão se dissipa da nossa vida. Como nós conseguimos ver quando a palavra chega. Senhor, eu oro para que a ordem, uma mente ordenada, faça parte da vida de cada um aqui, em cada área. E aquilo que tem sido ignorado, passado por cima, neste momento esteja sendo visto e mudado e arrancado da vida. Vem, Espírito Santo, porque nenhuma palavra vem por acaso e ela vem carregada de graça, carregada de favor, carregada de unção para trazer mudanças. Vem, Espírito Santo, fala lá naquele íntimo, vai dando essa consciência, a capacidade de raciocinar, fundamentado na tua palavra, e de enxergar a própria vida com base nela. Eu oro para que ela consiga vencer os seus maiores desafios, seja lá o que for, que para ela tem sido difícil, mas que o Senhor está aqui dizendo: pare, você não vai mais pensar dessa forma, você vai sair daqui convicto de que eu dou a minha graça, o meu favor, você tem ajuda, você é melhor que isso, você pode mais. Eu te dei um dom que alarga as suas fronteiras. E você vai fazer uso daquilo que eu coloquei na sua vida. Você vai pôr ordem na sua vida. E essa ordem vai se estender através de você. Por onde você passar, você vai botar ordem. Você vai tirar a desordem das suas finanças, da sua casa, da sua família, do seu cotidiano, da sua rotina. Você vai botar ordem, Senhor, que ela entenda o que o Senhor está falando. Chega de procrastinação, chega de adiar, chega de procrastinar o que não pode mais. Chega de deixar para amanhã. O que deixamos para amanhã, acabamos por não fazer. Chega de passar por cima da verdade. Porque ora o Senhor fala de um jeito, ora de outro, ainda que uma pessoa ignora. Alguns estão querendo ouvir uma coisa nova e o Senhor está dizendo: você não fez nem a última. Eu oro, meu Deus,
Porque eu vejo o amor sendo derramado aqui, e o Senhor dizendo, eu tenho tanto com você, o ano não acabou, eu quero fazer, mas você precisa dar uma resposta de fé, você precisa dar uma resposta de fé, é uma resposta de fé, dê uma resposta de fé, em cima daquilo que você está ouvindo, haja conforme você está ouvindo, se alinha ao que você está ouvindo, põe ordem na sua vida, põe ordem, faz ajustes na sua vida, desde os ajustes, aqueles ajustes evidentes, como aqueles finos, vá fazendo ajustes, vai alinhando a sua vida, põe a casa em ordem, levanta, para de ignorar as ordens simples, ouça aquilo que já foi dito, quebra esse padrão que te escraviza, saia do meio da bagunça, é hora, eu não tenho este tipo de vida para você, eu tenho uma vida que glorifica o meu nome, você nasceu e foi gerado para glorificar o meu nome, levante-se e trabalhe comigo, coopera, você está aqui para me glorificar, faça tudo de forma que glorifique o meu nome, tira da sua vida tudo que não glorifica o meu nome. Eu sei que é o que o Senhor está dizendo. Muda a forma de pensar, de falar, de agir, de lidar com as coisas. Faz a obra, Senhor. Faz a obra. Receba a graça, o poder e a unção do Espírito. Seja abraçado por Ele. Receba o amor dEle, que te ajuda, que preparou esse culto para você do começo até agora, só para dizer o quanto Ele te ama e não vai aceitar que você jogue sua vida fora. Você está vivo, Ele tem restituição, Ele tem resgate, Ele tem mudanças, mas é preciso entender coisas que você tem resistido, tem endurecido, porque não acredita que é verdade e continua acreditando em mentiras, acredita na verdade da palavra. E para de dizer apenas eu sou assim ou não sou assim, e simplesmente olhe para os frutos, para os resultados, porque se eles não são bons, você já viu que a sua perspectiva está errada, e tudo é uma questão de perspectiva. Ó Deus, vem Espírito Santo, venha e vista o teu povo com um manto de sabedoria, que os 7 Espíritos repousem sobre cada um, os 7 pares de olhos, que cada um passe por um batismo de consciência, de visão, de discernimento, um batismo de coragem, a coragem de mudar, um batismo de humildade, porque mudança demanda humildade, Senhor, é reconhecer o quanto eu preciso, e eu mudo, eu me humilho, eu reconheço, eu oro, para que o Senhor faça uma obra profunda nos corações. E que essa pessoa não acredite mais nas mentiras de Satanás. Ele sopra mentiras. Tem pessoas que Satanás sequestrou a mente, liberta elas agora, Senhor. Elas só pensam em bobagens, elas acreditam em bobagens, tudo gira em torno delas, elas enxergam opressão de todo lado, elas enxergam rejeição de todo lado, elas enxergam o que não está acontecendo, elas acreditam em mentiras, Senhor. Eu oro para que o Senhor, neste momento, liberte mentes que foram sequestradas pelo mal. Liberta vidas. Mentes e corações que foram sequestrados por Satanás. Eu dou uma ordem, sejam libertos agora, que essas mentes sejam libertas, esses corações libertos, essa ferida de amargura, essa raiz de amargura arrancada, essa ferida de rejeição curada. Eu oro
para que ela tenha a visão certa, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, só vai atrair trevas. Que ela seja liberta por essa mentalidade que escraviza, que ela seja liberta da mente escrava, desse padrão escravo. Eu oro, Senhor, para que a palavra flua poderosamente como um rio dentro dela e vá lavando, vá limpando, vá purificando, transformando agora, e que correntes sejam quebradas, e que ela vai sendo liberta, vá sendo liberto agora, coberto com sangue de Jesus, e receba vida, poder, renovo, renovação mental. Veja com os olhos da fé, receba poder, enxergue com os olhos da fé, tome decisões com os olhos da fé, na palavra de Deus. Seja cheio de Deus, guiado por Deus, guiado pelo Espírito. Passe a viver com autocontrole, autodomínio, domínio próprio, autoliderança. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua existência, e ela será poderosa, e você jamais será roubado, você não ficará no mesmo lugar, não perderá seu destino, mas está se levantando para viver uma vida que glorifica a Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que está aqui, lares, famílias, o teu povo em toda parte. E declaro que a pessoa que vai sair por aquela porta não é a mesma que entrou. E ela não vai esperar o sol se pôr neste dia. Mas ela vai botar aquilo que ela sabe que precisa de ordem. Ela vai botar ordem. Porque ela sai com uma mente ordenada, arrumada pela tua palavra. Ela sai com lacunas fechadas que impedem o crescimento. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, eu louvo o Senhor por tudo, louvado seja o teu nome, continue falando e tocando, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.